Vamos colocar as cartas na mesa desde o início. Esta lista vem de uma posição cética. Uma posição altamente cética. Isso não quer dizer uma posição no campo das suposições, arraigada e negadora. Em vez disso, deve-se sempre buscar provas, não meramente evidências, a fim de se afastar da dúvida que é mantida ao encontrar reivindicações extraordinárias. Com isso dito, a evidência ainda é evidência e pode de fato levar à prova. Portanto, uma mente aberta e uma vontade de considerar posições contranarrativas, quando apresentadas de forma clara e racional, são fundamentais quando confrontados com tais debates e conjecturas. Está bem. Certo então. Os assuntos desta lista são compostos por histórias, filmagens e outras evidências circunstanciais que vão além das fofocas habituais, de amigo de um amigo, meios falsos em programas de TV de caçadores de fantasmas, ou os vídeos claramente manipulados digitalmente, encontrados na internet. Assustado? Você provavelmente não deveria estar. Talvez só um pouquinho. Troca de chapéus de papel alumínio por coroas de papel alumínio. Finalmente! Gritaram todos os verdadeiros crentes OVNIs, quando esta filmagem vazou. Mas não se desespere, tudo isso não é prova da existência de alienígenas, galera. É simplesmente a prova de que as autoridades americanas conhecem e estudam o fenômeno dos OVNIs, e parecem não ter ideia do que está acontecendo. Por si só, esta é a prova mais próxima que os fãs e fanáticos de OVNIs já tiveram. Vocês devem admitir, céticos, é tudo muito intrigante. A filmagem que vazou é muito incrível. Mas, por mais curioso que seja o vídeo, não é prova do sobrenatural. Em vez disso, é a prova de que existem fenômenos que mesmo as instituições mais financiadas e especializadas do planeta ainda não conseguem explicar. O corpo no reservatório. Um corpo foi encontrado perto de um reservatório fora da cidade de São Paulo, em 1988. O homem foi aparentemente torturado até a morte. Pele facial removida, olhos puxados para fora, pálpebras cortadas, músculos inteiros foram removidos, feridas alinhadas simetricamente por todo o corpo, com cauterização associada, vários órgãos removidos, sem um corte aparente, exceto um pequeno orifício, sugerindo que os órgãos tinham sido sugados. A vítima também foi castrada e sem sangue. Além disso, o homem provavelmente esteve consciente durante todo o ato, visto que não havia nenhum sinal de anestésico em seu sistema. Havia também um edema cerebral, sugerindo dor extrema. Causa da morte: parada cardíaca durante dor extrema. Veredicto oficial: morte por causas naturais. Parece que as autoridades podem ter acobertado este caso muito mal. Talvez fosse porque os detalhes horríveis eram alarmantes demais para o público. Talvez haja alguma conspiração mais sombria em andamento aqui. Dada a semelhança entre este caso e as mutilações de gado frequentemente apontadas como evidência de experimentação alienígena, é difícil não cogitar a possibilidade de que nós, humanos, possamos ser vistos como cobaias por algumas espécies alienígenas avançadas. Gêmeos estranhos. Aqui temos um par de gêmeos, separados no nascimento. Algum grau de semelhança é esperado, quero dizer, eles são geneticamente idênticos. Mas essas coincidências são incríveis. Ambos foram chamados de gêmeos por seus respectivos pais adotivos, e eram conhecidos por Jim. Um chamou seu primeiro filho de James Alan, o outro James Alan. Os dois homens se casaram com uma mulher chamada Linda.
Depois que os dois homens se divorciaram de suas respectivas lindas, os dois se casaram com uma mulher chamada Betty. Ambos chamaram seus cães de Toy. Ambos trabalharam como delegados do xerife. Os dois gostavam de passar férias na mesma praia da Flórida. Ambos desenvolveram cefaleias tensionais quando tinham 18 anos. Ambos fumavam. Eles fumavam a mesma marca de cigarros. Pode ser simplesmente a interação entre natureza, criação e meio ambiente. Mas ambos se casando com Linda e depois com Betty. Deve haver algum grau de conspiração acontecendo aqui, certo? Provavelmente não, mas é tudo muito bizarro. Sons inexplicáveis e luzes misteriosas. Misteriosos zumbidos altos, sons de toque, estrondos baixos e sons de trombeta são ouvidos em todo o mundo, causando admiração e confusão por todos os que os ouvem. Estranhas luzes no céu ou flutuando em corpos d'água ou dançando no horizonte também parecem ter sido um fenômeno inexplicável por séculos. O que diabos está acontecendo? Bem, nós realmente não sabemos. Os ruídos estranhos foram sugeridos como vindos de máquinas industriais pesadas, correntes de ar em movimento rápido cortando contra correntes mais lentas, gases biológicos de vegetação em decomposição ou Deus anunciando o fim dos dias. Luzes estranhas são sugeridas como gases do pântano, de novo, ilusões ópticas revestidas por névoa e faróis de carros, testes de mísseis, relâmpagos de bola, decadência de radônio de rochas, causando explosões de plasma ou Deus, sinalizando o fim dos dias via código Morse. Reencarnação. Relatos de atividades paranormais são frequentemente recebidos com escárnio. Não ajuda quando o indivíduo ou família que está sendo incomodado por um poltergeist, demônio, vampiros, boneca assombrada, eles sempre ligam imediatamente para a pessoa errada para ajudá-los. Eles nunca chamam a polícia. Eles nunca tentam obter evidências claras e irrefutáveis em fotos ou vídeos. Eles entram em contato com um jornal investigativo decente para vivenciar o fenômeno por si próprios. Não. Eles chamam um especialista em paranormal, um médium, um caçador de fantasmas, ou uma equipe de TV. Um cara que se ergueu acima do monte de charlatões, que é a comunidade de especialistas em paranormal, foi o acadêmico canadense Ian Stevenson. A pesquisa de Stevenson sobre a reencarnação em crianças é minuciosa, talvez o único trabalho revisado sobre o paranormal que é levado remotamente a sério. Até mesmo céticos ardentes como o astrônomo Carl Sagan respeitaram seu trabalho, escrevendo em sua obra seminal, O Demônio Caçado pelo Mundo. No momento em que este artigo foi escrito, existem reivindicações no campo espiritual que merecem um estudo sério. Que as crianças às vezes relatam os detalhes de uma vida anterior, que após a verificação se revelam corretos e dos quais eles não poderiam saber de outra forma que não a reencarnação. Uau! No entanto, por mais convincentes que sejam as anedotas coletadas de Stevenson, elas são apenas isso, anedotas. Não prova. Isso exigiria experimentação rigorosa. Até agora, não temos mais nada para indicar que a reencarnação ocorre. Não podemos confiar no trabalho de Stevenson como mais do que apenas um saboroso lanche acadêmico, não uma refeição totalmente saciante de teoria comprovada. Para ilustrar isso, a próxima linha de Carl Sagan diz: escolho esta afirmação não porque acho provável que seja válida, não acho, mas como um exemplo de uma controvérsia que pode ser verdadeira. Objetos estranhos fora do lugar e fora do tempo. Os objetos são o mecanismo Antikythera, as baterias de Bagdá e o artefato Kozo. O mecanismo Antikythera é uma invenção incomum, mas não inédita na Grécia Antiga.
Já as baterias, de Bagdá, 2 frascos de armazenamento com algum resíduo ácido que provavelmente era um rolo de papiro apodrecido e o artefato coso, uma vela de ignição enferrujada. Sem mistérios aqui. Exceto aquele maldito martelo. Descoberta em 1936 em Londres, Texas, esta ferramenta de aparência moderna foi encontrada envolta em uma concreção de calcário de 400 milhões de anos. Obviamente, deve ter sido feita por uma antiga raça de gigantes. De Júpiter. Brincadeira. O martelo parece ser de um mineiro da época em que foi descoberto. Há também uma teoria postulada sobre como um martelo poderia ter ficado preso no calcário em um período relativamente curto. O material solúvel encontrado no calcário poderia ter se formado em torno de um martelo caído em um poço petrificante, uma ocorrência natural que se deve à água com um teor de minerais extremamente alto. Ok, plausível. Provavelmente, mesmo. Se sim, então, onde estão os milhares de outros artefatos que sem dúvida, deveriam ser encontrados? Combustão espontânea. Houve muitos casos de combustão humana espontânea ao longo da história, desconcertando parentes, médicos legistas e cientistas. Por que e como isso acontece? Muitas teorias foram levantadas ao longo dos anos. Ataque cardíaco mais cigarro é igual a efeito pavio de queima lenta e área queimada muito concentrada. Cetose em vítimas causada por alcoolismo ou dietas com baixo teor de carboidratos, levando ao acúmulo de acetona altamente inflamável. Espontaneidade equivocada, autoimolação intencional para cometer suicídio, acelerador externo não identificado, incapacidade de se mover, por exemplo, acidente vascular cerebral, obesidade mórbida, possessão demoníaca, durante a morte. Talvez cada caso seja um dos anteriores. Talvez seja alguma das opções acima e ainda haja alguma força paranormal que causa esses casos estranhos. De qualquer maneira, que jeito horrível de morrer.